Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, seu tablet, seu computador, qualquer aparelho que você esteja na condição de estar portando. Eu sou o professor Pedro Gabriel, vulgo PG, e vim trabalhar com vocês hoje aqui o quê? A matéria maneira, convenções cartográficas. Galera, as convenções cartográficas são um tema importante, um tema muito corriqueiro nas avaliações e é algo que hoje pra gente fica bem tranquilo. A gente vai falar sobre escala e sobre os mapas temáticos, ou seja, mistério zero. Vem comigo que vai dar tudo certo, beleza? Olha aí. Primeiro, galera, escala cartográfica. A escala cartográfica nada mais é do que a tentativa de representar uma superfície real. Como assim? Eu vou pegar um mapa, vou pegar o mapa, uma carta ou uma planta que eu esteja perto nesse momento, vou olhar para ele e vou ver que aquilo ali é uma tentativa de representar algo real. Por exemplo, eu pego o mapa mundi. O mapa mundi é uma tentativa de representar a Terra como um todo. Eu pego o mapa do estado do Rio de Janeiro. É uma tentativa de representar o estado do Rio de Janeiro ali naquele pedaço de papel que você está vendo. Isso geralmente causa alguns problemas, algumas deformações. Mas o fato é que a escala serve para que nós possamos fazer projeções do que é aquele papel que a gente está vendo, né? De qual o tamanho que tem, por exemplo, uma rua, uma casa, um espaço, um município. E é por isso que a escala cartográfica é tão trabalhada por muita gente, beleza? Então, ó, primeira dúvida que a gente tem. Professor, o que é escala grande e escala pequena? Não pode esquecer o que eu vou te falar agora, tá? Por quê? Porque você é induzido a errar isso sempre, beleza? A escala grande é aquela escala que mostra mais detalhes, ou seja, é que te mostra o maior detalhamento das coisas. Então você pega esses dois mapas que você está vendo na sua frente aí, existe o mapa da escala na escala pequena, que é o mapa da esquerda, que é o mapa que mostra aí a cidade de São Paulo, tá? O município de São Paulo. Essas marcaçõezinhas aí que você está vendo, essas cores, são os bairros de São Paulo. Só que você repara que aí você tem um mapa grande do estado, do município de São Paulo, com os seus bairros sendo representados. Nesse mapa, a escala é pequena, porque você tem uma área grande representada, só que o detalhamento é nenhum. Você não está vendo nenhuma rua, você não está vendo nenhuma casa, você não está vendo nada além do nome dos bairros. Já do lado direito, você consegue ver que a escala é muito maior, porque o nível de detalhes que ela mostra é muito grande. Você vê o nome da rua, você vê as transversais, você vê a marcação do ponto de ônibus, você vê a marcação do metrô. É muito difícil que você consiga confundir isso aí na tua vida, beleza? Tu não vai conseguir fazer isso, você vai tentar, você não vai conseguir. Porque a escala grande, ela te mostra muito mais detalhes. Essa é a primeira forma de saber qual escala é maior do que a outra, beleza? Então, no lado esquerdo a escala pequena, do lado direito a escala grande. Sempre lembrando da frase, escala grande é aquela que te mostra mais detalhes, beleza? Então, ó, outra forma de saber qual é a maior escala é se você pegar numericamente. A condição da escala, ela representa uma divisão. Esse 2 pontos, 2 milhões e 25 milhões, né, que você está vendo aí, representa que em cada 1 centímetro que eu estou vendo nesse mapa, equivalem a 25 milhões de centímetros na vida real. Então, para você que entende mais de matemática, isso é uma divisão. Quando o denominador é muito grande, tá, a escala vai ser uma escala menor, porque eu tenho uma divisão e esse número ele vai ser menor do que outros números que podem aparecer. Se você comparar com o de baixo, o mapinha do estado do Rio de Janeiro, aí ó, você tem 1 para 4 milhões. Essa divisão ela vai te dar um número maior do que a primeira divisão, de 1 para 25 milhões. Isso evidencia que a escala é maior numericamente. Tá? Então você pode ver tanto pela parte do detalhamento, quanto você pode ver pela parte numérica da coisa, beleza? Aí depende da tua facilidade. O que você não pode esquecer nunca, você não pode confundir nunca, é que a escala maior é que tem o maior número de detalhes e que mostra uma área menor. Então nesse mapa, nessa comparação que você está vendo, tem o Brasil e o Rio de Janeiro. O Brasil tem uma escala muito menor, porque você tem um mapa do Brasil todo sendo mostrado. Já no estado do Rio de Janeiro, pequenininho ali embaixo, eu tenho uma escala maior, porque eu estou mostrando muito mais detalhes. Você consegue ver nesse mapa os municípios do Rio de Janeiro, qual é o pedaço, qual é a porção do território do Rio de Janeiro está sendo mostrada, nesse caso é a porção sul. Então, assim, quanto mais detalhes eu mostro, maior a escala. Para que você pense matematicamente,
A maior escala possível seria 1 para 1. A cada 1 centímetro, na vida real, eu tenho 1 centímetro no mapa. Só que isso aí é impossível de fazer. Uma representação com esse nível de detalhe. Beleza? Posteriormente, a gente tem o quê? Uma tabelinha que compara contigo o que são os dois tipos de escala. Você tem a escala numérica, que é quando você tem só números, e tem a escala gráfica, que tem o quê? Um segmento de reta graduado para você, beleza? Então é muito difícil, hein? A escala numérica é aquela que tem os números, tá? Dificílimo. Você não vai cometer esse erro, pelo amor de Deus. Você tem aí o quê? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na vida real, beleza? Em azul aí para você. E na escala gráfica você tem um segmento de reta, você vai pegar uma régua e vai medir. Se você reparar, entre o 0, o 5 e o 10, existe uma distância de 1 centímetro. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, você vai ter 5 quilômetros na vida real. É o que está sendo mostrado para você na escala. É uma outra forma de realizar esse cálculo, beleza? As questões que você vai fazer são muito simples. Você geralmente vai ter um número que ele está fazendo a projeção. Você tem lá, numa escala de 1 para 500 mil, eu tenho 9 centímetros, uma rua específica. Quanto ela vale na vida real? Aí você vai fazer uma regrinha de 3 e vai conseguir fazer a questão sem nenhum tipo de muita dificuldade, não. Até as questões da SpaceX, as questões mais complicadas do Colégio Naval, de escala, elas não vão te encaminhar para algo muito difícil, não. É algo tranquilo. Geralmente ele vai te dar duas informações, que é a escala e a distância real, e vai te pedir a distância no mapa. Ou ele vai te dar a escala, a distância no mapa, e vai te pedir a distância real. Não tem como ser muito diferente disso, tá? Senão não é geografia, senão vai ser outra ciência. Beleza, galera? Então não tem mistério. No caso das escalas gráficas, é mais complicado de aparecer nas avaliações, porque depende aí de uma graduação, depende de uma régua, de um escalímetro, então é mais complicado de aparecer. Geralmente as questões vêm falando da escala numérica, que é para facilitar um pouco a tua vida, beleza? Agora, se você não consegue andar com a vírgula, fazer a conversão da vírgula, aí a tua situação vai ficar complicada. Por quê? Porque nas opções não vai aparecer nada em centímetro. Você não pega uma rua e bota o tamanho dela em centímetros. Geralmente você usa metros ou quilômetros. E isso aí vai ser, você vai ter necessidade de fazer a conversão com a vírgula. Pô, PG, mas eu não sei fazer a conversão. Então tem que aprender, show? Tem que voltar a estudar a conversão da vírgula, senão você não vai conseguir acertar isso não, beleza? É o mínimo que você tem que saber. Tranquilidade? Então, ó, escala numérica e escala gráfica para encerrar o conteúdo de escala. Porque depois aparecem aí os mapas temáticos, que nada mais são do que mapas que têm um tema específico para te informar alguma coisa. Então eu quero saber qual é a densidade demográfica do Brasil. Eu vou lá, construo um mapa para te mostrar só onde tem as pessoas. Eu quero saber onde tem mais casos de dengue. Eu vou lá, construo um mapa para poder te mostrar onde tem mais casos de dengue. Eu quero saber onde tem mais torcedor do Vasco. Eu vou lá, construo um mapa para saber onde tem mais torcedor do Vasco. Tudo isso aí representam mapas que têm um tema específico para te informar alguma coisa. E aí nós temos alguns exemplos aqui para tu não se perder, tá? Primeiro exemplo aí, ó, densidade demográfica. Você está olhando para esse mapa e consegue enxergar, e aí, ó, isso você precisa enxergar. Não tem como tu não enxergar isso, hein? O quê? Você tem aí, na parte litorânea do Brasil, uma concentração muito maior de gente. Como é que eu estou vendo isso, professor? Você está vendo isso por quê? Porque a legenda ali embaixo está te mostrando. Quanto mais escuro for a marcação no mapa, maior a concentração de pessoas. Aí você repara que o litoral tem muito mais gente e que o interior tem muito menos gente. Beleza? E aqui embaixo, ó, tem uma reta graduada te mostrando qual é a escala. Beleza? Só para tu não ficar perdido. Esse segundo mapinha que eu estou te mostrando aí é para te mostrar a precipitação, ou seja, nível de chuva. Você repara que o nível de chuva ele é muito maior em algumas áreas do Brasil e muito menor em outras áreas do Brasil. Lá na parte amazônica, por exemplo, tem muito mais chuva. É um outro tipo de mapa que é feito para te informar que eu tenho muita chuva em algum lugar e pouca chuva em algum lugar, em outro lugar, perdão. E aí, para terminar, você tem aí um outro mapinha mostrando a produção de soja e cana-de-açúcar. Aí você repara que a cana-de-açúcar está sendo muito mais plantada, produzida na faixa litorânea do Nordeste. Isso aí é história, você vai lembrar da aula de história para poder saber disso. Você pega aqui ó, o sul da Bahia, o norte do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, de Minas Gerais, tá? E no caso da soja, você vai reparar em vermelho aí, que eu tenho uma grande concentração na região sul,
centro-oeste, além da região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, o oeste baiano especificamente, onde tem a cidade de Barreiras, que é muito famosa pela produção de soja, beleza? É por isso que você tem aí mapas temáticos que te ajudam a se informar sobre os conteúdos, beleza? Posto isso, esse é o nosso módulo 3 e depois a gente continua com você. Professor Pedro Gabriel, trabalhando com você.